Informa que este programa é independente, sendo, portanto, de inteira responsabilidade de seus produtores as opiniões e conceitos emitidos, atendendo às normas do nosso Código de Ética. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Sorriso na Rio. Olá, querido ouvinte, é um prazer, uma alegria estar aqui para mais um programa Sorriso na Rio. Eu estou aqui com a professora Márcia Nana. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvinte. Aproveitando que o Dia das Mães foram ontem, né? Então eu gostaria de parabenizar todas as ouvintes pelo seu dia. Estamos aqui também com um convidado muito especial, um profissional que admiro muito, um amigo muito querido, Dr. Ricardo Fischer, que vou chamar de Ricardo ao longo do programa, somos colegas. E boa tarde, Ricardo, muito obrigada por você se disponibilizar a vir aqui, passar informações aí para os nossos ouvintes, tá? Obrigado, Cristiane, boa tarde a todos, boa tarde, Márcia, boa tarde a todos os ouvintes. Estendo o parabéns do Dia das Mães de ontem, parabéns a todas as mães pelo dia de ontem, então estamos à disposição. É isso aí. E dia 15/5 é comemorado o Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares e do cirurgião dentista. E o cirurgião dentista nesse controle é muito importante. No dia 23/7/2018, nós conversamos sobre a atuação do dentista na UTI e trouxemos a doutora Cristina Moutinho. Você pode ir lá na nossa fanpage e buscar esse programa porque está muito bacana. Hoje, nosso papo é sobre medicina periodontal. E aí o doutor Ricardo Fischer vai explicar para a gente o que é isso, tá? E depois das explicações de hoje, vocês vão entender como é importante cuidar da saúde bucal para a saúde geral. Nós já estivemos em outras ocasiões aqui falando sobre doença periodontal, sobre periodontite, gengivite, mas nunca é demais, né? E a gente sempre procura, Ricardo, trazer outros profissionais falando do mesmo tema, porque são vários, a gente nunca fala as mesmas coisas, né? E acaba que você consegue cada vez mais colocar na cabecinha do ouvinte, né, da importância de usar o fio dental, de escovar bem os dentes, fazer uma correta higiene, ir no dentista periodicamente. Então, a gente está sempre aqui, a nossa intenção realmente é passar a informação para o nosso ouvinte para que ele possa prevenir as doenças, né? E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o Dr. Ricardo Fischer, que é médico e dentista, quer dizer, além de dentista, ele é médico também, olha que bacana. Eu vou ler um mini currículo dele aqui. Ele é médico e dentista formado pela UERJ, mestre e doutor em periodontia pela Lund University, Suécia. Gostou do University? Professor titular de periodontia da Faculdade de Odontologia da UERJ, diretor da Faculdade de Odontologia da UERJ e diretor do Instituto de Odontologia da PUC-Rio. Então, ele tem toda a propriedade para poder falar desse assunto aqui com a gente hoje, né? E é um grande prazer estar te recebendo aqui no nosso programa, Ricardo. Obrigado, fique à vontade. Para começar aqui, você poderia explicar ao nosso ouvinte o que é a gengivite e a periodontite? Bem, são duas doenças periodontais, né? São todas causadas pela placa bacteriana, quer dizer, acúmulo de bactérias na superfície do dente que, numa fase inicial, vai causar gengivite, quer dizer, uma inflamação da margem gengival, normalmente decorrente da falta de higienização, e aí, só que é reversível. Normalmente, a grande característica é sangramento. Normalmente, a pessoa vai ter sangramento. O que nunca é normal. Às vezes a gente pode pensar que sangramento é normal, não é normal. Boca não foi feita para sangrar. Mesmo que seja esporádico esse sangramento. Mesmo que seja esporádico, alguma coisa está equivocada. Então a boca não foi feita para sangrar. E se isso continua, se esse processo da gengivite continua sem controle, ao longo do tempo você vai acabando tendo a periodontite, onde você já tem uma doença irreversível. Quer dizer, você já tem perda de tecido conjuntivo, quer dizer, você já perde osso. Os dentes, ao longo do tempo, podem começar a ficar moles, mudar de posição e até perder. Às vezes a pessoa perde o dente, ele inteirinho, sem uma cárie. Simplesmente ele foi perdendo o osso ao longo da vida. Isso não é processo de um ano, isso é processo de vários anos. É bem lento, né? É lento, graças a Deus é lento. Para nossa sorte, a periodontite, ela é 90% das vezes de evolução lenta. Alguns azarados vão ter uma progressão rápida, em torno de 10%. Vão perder dente mais cedo. Mas, normalmente, as pessoas vão levar muito tempo para perder. Mas, a boa coisa é que tanto a gengivite quanto a periodontite, elas são tratáveis e facilmente tratáveis. Então, a prevenção
como a Cristina já Exatamente. falou, quer dizer, ela é fundamental para você, escovando bem, passando fio dental, você diminui gengivite e ao longo da vida você diminui a chance de Uma coisa que eu sempre falo aqui no programa, que a pessoa, pelo menos uma vez na vida, tem que ir no periodontista, né? Principalmente depois dos 35 anos, assim, procura um periodontista, que é o especialista que sabe, entende de gengiva. Porque tem gengiva que engana a gente, né, Ricardo? Principalmente a gengiva do fumante, engana. Então, assim, é importante visitar o especialista, né? Antes da gente continuar. Só um instante, sendo um processo lento, como o próprio Ricardo comentou, a pessoa indo ao dentista, ela tem condições de antecipar até o tratamento e evita perder o dente. Exatamente, né? é diagnóstico precoce. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, precoce, né? E aí você, como você falou, diminui a chance de perder dente. Isso mudou, graças a Deus, de uma certa forma, mudou. Até o pensamento da classe odontológica mudou também. Antigamente se extraía muito dente. Hoje as pessoas não querem que extraia, os dentistas extraem cada vez menos. Então isso é bom. Isso é ótimo, com certeza, é manter os dentes, manter né? os dentes o máximo possível. E lembrando que estamos transmitindo ao vivo em nossa fanpage no Facebook, @programa Sorriso na Rio. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, participe, mande sua mensagem. A Márcia está aqui em frente ao computador pelo WhatsApp, 984-86-7633, ou pelo telefone fixo, a Sheila está lá no telefone, 3386-1400. Então, se ao longo do programa você quiser fazer alguma pergunta ligada a esse tema, aproveite, não é isso? E dando continuidade, como é que a gente pode definir, por exemplo, a periodontite? Quais são os seus sinais e sintomas mais característicos? Você falou que a gengivite, o sinal mais característico é o sangramento, certo? E na periodontite, como é que eu vou saber que eu tenho periodontite? Como é que o nosso ouvinte vai saber? Mas, claro, além de ir no dentista. Ele vai acabar tendo que ir ao dentista, porque ali você já tem perda óssea. A gente não tem como avaliar a perda óssea. Tem que ter uma radiografia, tem que ter um exame clínico. Quer dizer, nem sempre o periodontista, ele no primeiro momento, seria um clínico bom, pode já fazer o diagnóstico. Sim, pode depois encaminhar, se for o caso, né? Exatamente. Não necessariamente a pessoa precisa ir a um periodontista, mas um clínico geral bom, ele poderia fazer um diagnóstico precoce dessas perdas ósseas. Então, normalmente o que a pessoa vai perceber? Sangramento, que às vezes o sangramento ele é comum tanto a gengivite quanto a periodontite. Então, o sangramento, dente que começa a ficar mais mole, dente que começa a ficar fora de posição. A gente começa a acumular mais resíduo entre os dentes também. Vezes, sim, às vezes né? Porque começa a haver uma retração àqueles black spaces, os buracos negros. Os buracos negros, quer dizer, mas isso a pessoa aí já tem, porque ela já perdeu esse osso. Mas às vezes ela não sabe que tem, né? Ela não está sentindo dor e ela não consegue perceber. Esse é um ponto que você falou, a dor. Não sente dor, não dói. Infelizmente, ela é uma doença silenciosa. Então, normalmente, a pessoa não vai sentir dor por problema periodontal. Sim. Ela vai sentir dor por problema de canal, por exemplo, mas por doença periodontal, normalmente não vai ter dor, a não ser que tenha um abscesso, mas aí são casos não e são por comuns. isso que a doença está uma epidemia também, muita gente com essa doença não sabe que tem a doença, porque é a só sexta vai... doença, é a sexta, desculpa interromper, não, pode falar. É a sexta doença mais comum, doença inflamatória crônica mais comum do mundo. Pois você vê que... E não é só no Brasil. Então, cárie e doença periodontal são as mais... são das mais prevalentes no mundo. No mundo, né? O sinal é o sangramento. O sangramento não, é um dos. O sangramento é um sinal importante. Você tem mau hálito, às vezes a pessoa pode reclamar de mau hálito, às vezes pode ter o dente começa a ficar um pouco mais mole, a pessoa reclama às vezes que ele mudou de posição, às vezes ele fica um pouco mais alto, a pessoa começa a bater, então isso às vezes já é sinal de que você está tendo alguma ou a pessoa alteração. Começa a falar e começa a sair um arzinho entre os dentes, porque ela já teve essa retração de gengiva e ela não observou, porque é difícil a pessoa se observar, Exatamente. né? Eu sempre brinco daquele, não tem o autoexame da mama, gente, vamos fazer o autoexame da boca, olha no espelho, levanta seu lábio, vê se a gengiva está inchada, se ela está avermelhada, né? Aperta, vê se está saindo pus, porque às vezes o paciente chega, não acontece? Exatamente. Chega drenando pus, ele fica horrorizado. Como assim? Que eu não sinto nada? Exatamente. Né? Então eu posso dizer e não que dói, exatamente. A gengivite e a periodontite, elas também estão relacionadas com a higiene oral? As duas, com As certeza. duas, certo. A gengivite é um estágio mais precoce. E essa, como eu falei, ela é reversível. Se você trata, você fica sem nenhuma sequela. A periodontite você trata, mas você tem sequela. Você tem perda de osso, essa não volta. Perda óssea, perda do tecido conjuntivo. E as sequelas estéticas são e terríveis. Às vezes estéticas, principalmente nos dentes anteriores, quando retrai muito a gengiva. Fica a raiz exposta, aqueles dentes alongados, sabe? Às vezes tem possibilidade de
correção cirúrgica. Hoje em dia a gente tem várias técnicas, mas né, às vezes não tem como. Então, o nosso ouvinte que está aqui agora sintonizado na Rádio Rio de Janeiro, o que o doutor Ricardo aconselha em relação à higiene oral para prevenir, né? Ou então amenizar o caso da periodontite? É uma escovação bem feita, e aí eu acho que é importante ter uma orientação de algum dentista. Sim, com certeza. Para ter uma escovação bem feita umas 2 vezes por dia, com uma boa escova, com uma boa pasta de dente e fio dental. Infelizmente o fio dental, a pasta e a escova não atingem a região entre os dentes. Então ali a gente precisa ter um fio dental, uma escovinha, às vezes umas escovinhas, tem umas escovinhas interproximais, mas aí já é quando tem retração. Mas basicamente é fio ou fita dental e uma boa escova com uma boa pasta de dente. Quer dizer, e aí seria interessante um dentista orientar a pessoa de como escovar isso. Sim, e alguma coisa que eu acrescento aí, que é o limpador de língua, né? Que é fundamental também. Perfeito, porque né? você diminui a quantidade de bactérias ali na língua. Melhora o mau hálito, porque normalmente a região onde mais você vai ter mau hálito é justamente o dorso da língua. Então, quando você passa esse limpador de língua... Você reduz a chance de mau hálito também. Exatamente. Mas, na verdade, doutor Ricardo, poucas são as pessoas que usam o limpador de língua, uma coisa errada, né? O certo é usar. E também em relação dental, ao uso do fio dental, né? Você poderia colocar para a gente... Isso é uma pena, assim, porque... Mas isso é um fenômeno meio que mundial. Exatamente. Nem todo mundo usa fio dental. Quer dizer, na Inglaterra, por exemplo, só 25% das pessoas usam fio dental. Então, e é por isso que a epidemia é mundial. Você tem uma epidemia dessa doença que poderia ser evitada e é tão fácil prevenir, é tão fácil. Eu sei que o fio dental é difícil, por isso que é importante o profissional orientar. Às vezes tem que ter até treinamento de como usar o fio dental. E aí que tá, talvez uma vez por dia um fio dental tá bom. Já valeria eu vejo que as pessoas não sabem os benefícios de um ato tão simples, né? E tão eficaz, né? Uma vez por dia já seria muito bom. Se a pessoa usasse um fio dental ou uma fita todo dia, uma vez por dia, seria fantástico. Fantástico. A gente tem que desorganizar a placa todo dia, né? Igual o formigueiro ali, que está todo ali bonitinho ali, o formigueiro é um combate. Ali. E aí você vai lá, quem nunca futucou um formigueiro quando pequeno? Aí futuca e as formigas ficam malucas, né? Tem que começar todo o trabalho de novo. Eu comparo a placa bacteriana a um formigueiro. Você tem que desorganizar seu formigueiro da boca todo santo dia, porque a placa são 24 horas ali. Né, gente? E, Ricardo, como é que a gente trata, qual é o tratamento básico tanto da gengivite quanto da periodontite? Por exemplo, o paciente está com a doença, como é que é esse tratamento? Explica para porque às vezes o paciente tem medo também, né? Tem medo de ir no dentista, de ver que tem essa doença. Mas aí, que eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer cirurgia? Será que eu vou ter que fazer a raspagem? Será que dói? Explica, desmistifica isso para o nosso ouvinte. A gengivite é relativamente simples de curar. Escovar bem, né? Escovar bem, talvez tenha que fazer a chamada limpeza, né? Esse nome é meio ruim, mas... É a profilaxia. Para a gente é a profilaxia. Mas vamos dizer, é o termo que a gente que o leigo conhece, conhece como limpeza. Quer dizer, é raspagem supragengival, numa técnica, numa profilaxia. Você tira aqueles tártaros, aqueles cálculos que estão acumulados, e isso, junto com a placa, você normalmente resolve. A periodontite já é um pouco mais complexo o tratamento, nada é tão complicado não, mas você tem que ir a um periodontista provavelmente para tirar essas placas que estão na raiz, porque na realidade aí essa placa que normalmente está na parte visível do dente, supragengival, ela vai migrando para baixo na raiz e vai causando a perda óssea. Então aí eu tenho que raspar. E aí a anestesia, né? Que hoje a anestesia não dói, né? Não dói nada a anestesia. E vamos dizer, a grande maioria dos casos você vai resolver com raspagem. Quer dizer, um tratamento não cirúrgico, conservador, indolor, né? Porque você não vai ter... você vai usar anestesia. E o pós-operatório o paciente não sente dor. Normalmente não tem dor pós-operatório. Hoje com laser terapia, né? Aplica um laserzinho o laser ali ainda depois. É uma coisa que para a periodontia ainda não tem grandes vantagens. Você acha que no pós-operatório? Você não acha que ajuda um pouco? Para a parte periodontal, não faz muita diferença. Pelo menos os estudos não mostraram que você usar o laser tem uma vantagem. Então não... Se o dentista não tiver o laser, sem laser já resolve. Resolve Temos tudo. algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes. A Vanessa... Desculpa, quer dizer, não é nada cirúrgico, é um tratamento conservador,
indolor, que vai resolver 90% dos problemas. A única questão é que você vai ter que casar com um dentista, com um periodontista, sem tá? direito a divórcio. Sem direito a divórcio. Então, assim, desculpa, ou você previne, faz uma boa higiene oral, ou você casa com um dentista. Não, independente disso. É porque você vai ter que ter uma manutenção. Porque o que você conseguiu, perfeito. Mas depois você precisa manter aqueles ganhos. Lógico. Então, e essa manutenção vai variar. Por isso que ela está dizendo que do casamento. Porque você vai ter que ficar com o dentista cada 3 meses, a cada 4 6 meses. Depende do paciente. Depende do paciente, né? De 3 a 6 meses, o paciente ele vai voltar para você revê-lo. Então, por isso que é um casamento. Mas é uma boa causa, não, porque né? a periodontite, gente, é bom deixar claro, a periodontite não tem cura, ela tem controle. Por isso que eu falo do casamento. E essa é a parte que é uma doença inflamatória crônica. Diabetes é uma doença inflamatória crônica, hipertensão é uma doença inflamatória crônica. Então, é uma doença inflamatória crônica que não vai ter cura. Você vai controlar um tratamento constante, né? Certo. Fala, então vamos lá. A Vanessa, nossa ouvinte de Mato Grosso do Sul. Beijinho, Vanessa. Vanessa está perguntando para o doutor Ricardo, e ela coloca o seguinte: quando ela passa o fio dental, sangra. A dúvida que ela tem, será que é sinal de gengivite ou será que é o fio que está machucando a minha gengiva? Pode ser as duas coisas, né? Pode ser que ela esteja passando mal o fio, né? Ela pode ser que ela esteja, na hora que ela entra no espaço, machuca. Mas provavelmente é um pouco de gengivite que tem que provavelmente é o dentista para fazer o primeiro controle, e aí sim depois ela retorna a usar o fio dental, e normalmente não é para sangrar. Quer dizer, se está sangrando... Ela pode estar usando errado também. Então, ela pode ser que ela esteja usando errado ou está inflamado. E ela às vezes não consegue quebrar esse ciclo. Então, porque ela está usando errado. Porque muitas vezes o paciente chega usando o fio errado, não entra na gengiva. Porque você tem que entrar dentro do sulco gengival com fio de forma gentil. Aí era bom ela ter uma orientação. Ela ir no dentista. E talvez precise fazer uma profilaxia, uma raspagem suprir. Talvez, porque cálculo, se ela tiver cálculo, o fio dental não vai tirar. Então, e aí o cálculo fica acumulando placa e fica meio com um círculo vicioso. E você, como você não tirou o cálculo, você acaba, às vezes, deixando, não conseguindo... Então vá ao dentista. Vanessa, vá ao dentista, que é a melhor forma de você primeiro prevenir, momento você vai precisar ir lá. Tirar essa dúvida. Mais uma coisa, as doenças, no caso, eu já perguntei se estão relacionadas à higiene oral. A periodontite, ela pode estar relacionada a outro tipo de doença, doutor Ricardo? Pode. E aí, ela, como eu falei, é uma doença, por ser uma doença inflamatória crônica, ela pode estar relacionada a outras doenças inflamatórias crônicas. Diabetes, doenças cardiovasculares, parto prematuro. Parto prematuro não é uma doença inflamatória crônica, mas a inflamação crônica, ela bebês pode... peso e parto prematuro. Pode colaborar para isso. Renais, né? Os pacientes renais, doenças renais crônicas. Você viu que agora saiu eu sei que tem que ter muito estudo a partir daí, né? Mas que isolaram a bactéria da doença periodontal nos pacientes com Alzheimer, né? Ainda está muito incipiente, né? A gente também não precisa, a gente tem que olhar com mais cuidado. É porque estão me perguntando, né? Ficou muito na imprensa, né? na mídia, exatamente. Mas a Porphyromonas gingivalis é uma bactéria classicamente causadora de doença periodontal. E ela foi associada, a presença dela foi associada ao Alzheimer. Mas isso pode ser que simplesmente um achado, mas uma não tem nada a ver com a presença da bactéria, não que seja causadora do Alzheimer ou contribuiu para o Alzheimer. Isso a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Eu acho que foi um pouco alarmista a matéria, né? Acho que mas enfim, de qualquer maneira, não é para você se relaxar em relação à doença da gengiva, não, porque... a gente vai falar sobre isso bastante no segundo bloco dessa... Só um minuto, doutor Ricardo. Mesmo que um paciente portador de uma doença crônica, vamos colocar um renal crônico, faça uma higiene oral perfeita, visite o dentista regularmente, ele tem mais facilidade de contrair a periodontite por causa do problema renal? Não. É o contrário. É a doença periodontal interferindo no controle da inflamação da doença renal crônica, influenciando no controle, por exemplo, paciente que é diabético. Às vezes ele tem um controle difícil da parte metabólica e você tratando a parte periodontal, você ajuda no controle metabólico desse paciente. Hipertensão arterial, essas hipertensões arteriais, você tratando a periodontite, você melhora o controle da hipertensão. Então, é o contrário. Tem as duas vias, tá? Sim. Tem as duas vias. A hipertensão, quem tem periodontite tem mais chance de ter hipertensão.
Pois é, e semana passada nós fizemos um programa sobre hipertensão arterial, até foi muito bom, né? Deu uma audiência muito boa, porque é o mal do século, né? A maioria das pessoas são hipertensas e existe essa preocupação. Então é interessante associar que a periodontite está associada ao caso da hipertensão. Pode. Né? A gente fez um trabalho aqui no Hospital de Cardiologia de Laranjeiras, sim, e mostrando que quem tinha periodontite tinha 4 vezes mais chance de ter hipertensão. Você vê, ouvinte, olha aí, como é importante, né? Usar o fio todo dia, vamos repetir, porque eu repito isso feito um mantra, né? Use fio dental, use fio, repitam comigo, use fio, é um mantra, gente, vamos meditar isso aí, use fio dental. Porque o problema maior é o fio dental, né? Que as pessoas até escovam o dente, mas acho que o fio é o maior problema, né? Tem mais aqui o Sérgio de Jacarepaguá, ele pergunta o seguinte, ele quer saber se a periodontia pode provocar a periodonte, né? Sarcoidose. Não conheço. Também não conheço. Posso depois até Sérgio, você pode explicar para a gente aqui, mandando no WhatsApp, o que é a sarcoidose? Conhece? É uma doença, não sei exatamente, acho que pulmonar, mas eu não sei. Mas eu não tenho estudo sobre isso. Não tem nenhum estudo feito. Eu nunca ouvi falar também. Olha que eu estudo medicina periodontal desde 1990, que eu adoro esse tema, né? Mas não teve nada, né? Fala um pouquinho mais sobre a questão da diabetes, porque a diabetes também é bidirecional com a doença periodontal, né? E é bastante... Essa parte bonita. A gente vai falar um pouquinho mais no segundo bloco, porque a gente já está terminando aqui, gente, o primeiro bloco, tá? A gente está terminando o primeiro bloco do programa e queríamos lembrar vocês para nos seguir no Instagram, no Facebook, @programa Sorriso na Rio. A gente está fazendo agora a transmissão ao vivo pelo site da Rádio Rio de Janeiro e pelo Facebook. Estou aqui com a câmera aqui, dando tchauzinho para quem está no Facebook nos vendo, tchauzinho para vocês. Depois esse programa vai ficar inteirinho lá no Facebook também. Quem perdeu o início do programa... pode ir lá depois assistir o programa na íntegra. Voltamos já. E a gente vai voltar, pequeno intervalo, 5 minutinhos, não saia daí, já voltamos. Estamos apresentando o programa Sorriso na Rio. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de maio O Poder da Educação. Por que adoecemos? Qual a explicação do Espiritismo? Doenças, castigo divino? E no mês das mães, uma reflexão. Jovem, estude, trabalhe, tenha cuidado com as drogas e dê um beijo em sua mãe cada vez que puder. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespírita.org.br. Vem aí a segunda edição de A Música Espírita Está no Ar. Carlinhos Conceição, Robson Ribeiro e o Grupo Samaritanos se reúnem no dia 19 de maio para uma tarde de muita alegria em prol da Rádio Rio de Janeiro. O show acontece no GER, Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios, na Rua São Francisco Xavier, número 609, no Maracanã. Venha se divertir! Confira já no site As Casas Espíritas, onde você pode adquirir os convites. www.radioriodejaneiro.am.br. Outras informações pelo telefone 3386-1400. Acho que eu quero ser médico. Não, pensando bem, contador. Ou talvez dentista. Já sei, arquiteto. Se bem que professor seria bom também. Ou advogado. Seja qual for a profissão que você queira seguir, o primeiro passo é se inscrever no Enem. Acesse agora mesmo enem.inep.gov.br e faça a sua inscrição. O prazo vai até 17 de maio. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Cooperar com a paz é dever de todos. É rogar a Deus pelos governantes para que cessem no mundo as guerras desumanas. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na campanha pela paz. O lugar do lixo não é a natureza. Preservar as florestas, os rios, os mares é contribuir com o equilíbrio do meio ambiente e sustentar a vida.
Aprendamos a usar o necessário e reciclar o lixo, não poluindo. Campanha pela vida contra a destruição da natureza. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, com você. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 12h27. Voltamos a apresentar o programa Sorriso na Rio. Olá! Estamos de volta, querido ouvinte. Eu sou a professora Márcia Nana e estou aqui com o nosso convidado especial, Dr. Ricardo Fischer, falando sobre doença periodontal. Nós estávamos conversando sobre a relação da doença periodontal com outras doenças. E agora eu gostaria que o Dr. Ricardo explicasse aos nossos ouvintes, tá, se a periodontite pode contribuir para o desenvolvimento da diabetes. Pode. O diabetes é interessante porque ela tem essa mão de duas vias, né? Ela um dos fatores de risco para a periodontite é o diabetes, ou seja, quem é diabético tem mais chance de ter periodontite. E hoje a gente está vendo que quem tem periodontite tem mais chance de desenvolver diabetes ao longo do tempo. Então, estudos é bidirecional mesmo, né? O diabetes, ele aumenta o risco de você ter periodontite, e quem tem periodontite tem mais chance de virar diabético. Além disso, você sendo diabético, você tendo periodontite, o teu controle metabólico pode estar prejudicado. Então, às vezes, você tratar a periodontite melhora, contribui para você... A gente tem um estudo de 1 ano de acompanhamento lá na UERJ, e melhorou o controle, a hemoglobina glicada melhorava depois que você fazia o tratamento periodontal, e aquilo era mantido durante 1 ano. Você vê, ouvinte, se você é diabético, de repente está fazendo alimentação direitinho, está tomando sua medicação, fazendo tudo que o médico manda, e o seu controle não está bom, provavelmente... Pode acontecer, pode ser que você esteja com a doença, como não dói, você não sabe que tem a doença, porque nem sempre sangra. A gente fala de sangramento, que é um sinal clínico, né, característico, mas nem toda gengiva, eu falo o seguinte, toda gengiva que sangra é doente, mas nem toda gengiva que não sangra é saudável. Então, procure o seu dentista, o clínico, ou o periodontista, para ver se você tem ou não a doença, né, porque é isso que ele está falando, né, que você está falando. Perfeito. Então, a diabetes é interessante, porque essa bidireção, ela é muito para nós, acho que e é bom para todo mundo, né? Porque você vê, o diabético, o endocrinologista, a pessoa que tem diabetes, ela tem que saber que tem um risco maior de ter periodontite. A pessoa que tem periodontite tem que saber que tem um risco maior de ter diabetes, e quem está com a diabetes precisaria ter um controle periodontal. Sim. Porque pode ser que, o Cristiano falou, às vezes pode ser que uma pessoa, às vezes, com um difícil controle, ele na realidade pode ter alguns pontos, alguns focos de inflamação. Um deles pode ser periodontite. Certo, e a periodontite é fácil de tratar, como a gente já comentou. Então, quer dizer, não é fácil de tratar. E aí você tem um benefício de melhorar o teu controle e com manutenção por até 1 ano. É fácil de tratar, é fácil de ser prevenido, isso, né? Agora, e causa também grandes males ao organismo. Né? Tem várias. Hoje a gente consegue ver que ela tem várias repercussões. Diabetes, prematuridade, infarto, hipertensão. Então, você tem outras. Olha, se a gente for botar renal crônica, hipertensão, infarto, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, prematuridade, baixo peso, pneumonia nosocomial, é um leque de associações da periodontite com e aproveitando que você está falando da pneumonia nosocomial, a gente já falou bastante aqui sobre isso, mas é sempre bom frisar, fala um pouquinho da pneumonia nosocomial, já que a gente está chegando aí no dia do controle das infecções hospitalares, né? Então, essa pneumonia nosocomial é aquela que a pessoa adquire quando está internada, em até 48 a 72 horas, ou seja, ela não tinha, a partir do momento que ela entrou no hospital, ela adquire aquilo. Certo. E uma das possíveis seria a aspiração dessas bactérias que estão na cavidade oral, e numa pessoa que está, às vezes, com uma imunidade mais baixa, ela acaba tendo essa pneumonia, desenvolvendo essa pneumonia. E o tratamento, quer dizer, uma prevenção era muito simples, é limpeza da boca. É limpeza da boca. Isso existem estudos mostrando que você limpando a boca, você diminui a chance de você ter pneumonia nosocomial, que é uma grande causa de morte, um grande gasto dos hospitais. Em média, a pessoa fica de 9 a 10 dias no CTI, isso quando não morre, né? Então, quer dizer, isso seria
extremamente simples de você tratar. Limpar a boca. Ainda bem que já está aí o projeto de lei, já tem lei aí obrigando os... já foi aprovado, já foi aprovado, mas ainda tem um caminhozinho, mas já avançamos bastante. Já tem muitos hospitais aí. A gente vai ter que trabalhar, existem alguns hospitais. Que já tem o dentista, exatamente. Ela é uma excelente profissional nesse aspecto. Então, quer dizer, isso, trabalho do dentista na UTI, acho que é fundamental. Todo mundo tem a ganhar. Os médicos, nós dentistas e principalmente pacientes, porque vai ter menos chance de ter essa pneumonia. Ter a pneumonia. E vir a óbito, né, por conta disso. Quer dizer, não vai a óbito pela doença que entrou no hospital, né? Vai a óbito pela pneumonia. Quem nunca escutou assim, olha, fulano foi internado, teve pneumonia e morreu. São vários casos. Todo mundo tem um caso de amigo, de conhecido, de alguém já escutou isso, né? E uma pergunta, se eu tenho periodontite, não tenho, graças a Deus, uso fio dental todo dia, eu posso infartar? Eu tenho mais chance de infartar? Boa pergunta. Tem. Não, eu diria, se você tem periodontite, você tem 30% a mais de chance de ter um infarto. Isso é estudos, desde começou isso em 1989, quer dizer, nós temos 30 anos aí desses estudos, e esses estudos mostram que a periodontite ela é um fator de risco moderado, 30%. Lógico que colesterol alto, sexo masculino, fumo, tudo isso é fator de risco. Mas talvez a periodontite hoje poderia ser incluída como mais um fator de risco moderado. Quer dizer, é óbvio. E aí eu acho que nada é uma coisa, ninguém vai inventar a roda. Não vamos dizer que periodontite vai causar. Mas se você já tem uma dieta ruim, se você já tem uma genética ruim, o fato de você ter periodontite talvez seja a gota d'água que precisa para você ter um infarto. Quer dizer, é um somatório de fatores de risco. E para quem teve infarto, por exemplo, o tratamento periodontal reduz a chance de um novo infarto? Outra boa pergunta. Porque na realidade existe o lado que quem tem, se você infartou, a chance de você reinfartar é maior. Sim. Então fizeram estudos na Alemanha e na Suécia, 2 estudos acompanhando durante 3 anos, para avaliar quais eram os fatores de risco para você reinfartar. Um deles foi a periodontite. Então a periodontite ela é fator de risco tanto para o teu primeiro infarto como para um segundo infarto. A reincidência, né? Agora, o outro lado é que é meio... E aí você poderia fazer... Então, vamos tratar a periodontite, eu vou diminuir o risco de infartar. Esse estudo a gente não tem. Então, e aí eu acho que vale o que está escrito, que nem no jogo do bicho. Sim. A gente não tem estudo mostrando que o tratamento periodontal reduz o risco de reinfartar. O que melhora, e isso tem estudos, melhora o teu perfil inflamatório. Ou seja, todos os teus marcadores inflamatórios vão melhorar. Isso é bom. Isso é bom. Tá? A tua inflamação sistêmica diminui, se a gente pudesse dizer assim. Mas você não pode dizer que eu vou te tratar, você não vai ter infarto. Não, deve ter outros fatores, existem outros fatores que... Isso é responsabilidade nossa, nós temos que continuar estudando para mostrar isso. Isso é responsabilidade da classe científica, dos grupos de pesquisa, para tentar mostrar isso. Sim. Não é um estudo muito fácil, mas a gente certamente... Alguns estudos eu sei que estão sendo feitos na Suécia. Então, quem sabe daqui a alguns anos a gente possa ter uma resposta mais... Com certeza. Bem, continuando aqui com os nossos ouvintes, nós temos aqui Ana Paula de Bom Sucesso. Beijo, Ana Paula. Ana Paula, ela quer saber o seguinte, ela diz que sente muito gosto de sangue na boca, tá? E quando ela tosse também ela sente esse gosto. Ela teve febre reumática na infância, ela gostaria de saber se tem alguma relação. Perfeito. Não, o sangramento não tem nada a ver com a febre reumática, são duas coisas à parte. Ela teve a febre reumática, né? Hoje ela deve estar com uma gengivite ou uma periodontite. Esse gostinho de sangue que ela está sentindo, ou é uma gengivite ou uma periodontite. Quer dizer, então ela tem que dar uma checada ir ao dentista para avaliar esse sangramento. O fato dela ter aí a gente tem que saber em que nível essa febre reumática, qual foi a repercussão que ela teve, se ela não precisa fazer umas prevenções de endocardite, né? Quando ela for ao dentista. Então, isso é importante. Mas o fato dela ter esses sangramentos, ela mostra que ela está tendo bacteremias, ou seja, bactérias estão caindo dentro da corrente sanguínea. Aparentemente não tem tido muito problema, porque ela está bem. Mas seria muito bom para ela tratar dessa periodontite ou gengivite, para diminuir o sangramento. Né? E até para evitar a perda dos dentes no futuro. Isso, independente da febre reumática, ela tem que tratar a periodontite porque isso é bom para ela. Ela vai melhorar a qualidade de vida dela, vai sangrar menos, tem a chance de perder dente, menor chance a longo prazo. Mas
Então, uma coisa ela deveria procurar. O benefício, talvez, ela tratar melhor essa parte da gengivite e periodontite é que talvez melhore a parte, as repercussões que a febre reumática que ela teve lá atrás possa causar para as válvulas Isso, então, dela. Ana Paula, procure o seu dentista para poder se cuidar, né? Isso. E teria que saber, o dentista teria bom saber em que nível foi a sequela da febre reumática. Da febre reumática, certo. Porque o dente bom e a gengiva boa não sangra, né? O dente e gengiva sadia não sangra. Se tem sangramento, é que alguma coisa não está certa. Se ela está sentindo gosto, quer dizer, não deve ser um sangramento pequeno. Já não deve ser um sangramentozinho, deve ser um sangramento mais importante. Então, é bom que ela procure um profissional, ou um clínico ou um periodontista. Então, de tudo que nós falamos aqui, ouvinte, você está percebendo como é importante cuidar da saúde bucal para ter saúde geral. E como isso vai impactar, caso algum dia, Deus me livre e guarde, mas você precisa de uma internação, fazer uma cirurgia. Se você tiver com essa doença, com a periodontite, você vai ter mais risco de pneumonia nosocomial, maior risco de ter uma bacteremia aí, né? Algum problema mais sério. Agora, eu queria tocar num assunto que não está aqui no nosso roteirinho, mas eu gosto de sair do roteiro, que é o seguinte: tivemos agora no Congresso da Sociedade Brasileira de Periodontia, quero te parabenizar aqui ao vivo, que foi um congresso primoroso, com grandes nomes da periodontia, um maravilhoso congresso. E eu gostei muito quando se falou lá a respeito, porque a pessoa pensa assim, meu dente está mole, o dentista vai tirar, mas vou botar um implante, resolvi o problema? Fala um pouquinho disso. Boa. Implante é para substituir dente, doutor Ricardo? Não. O implante é para substituir dente ausente. Ausente, não é não isso? Não substituir dente. Não tem que tirar dente para botar implante. Implante não é a solução dos nossos problemas. Quer dizer, até porque, se a gente pensar na pessoa, uma pessoa que tem periodontite, ela tem uma inflamação exacerbada. Ela tem um perfil inflamatório exacerbado. Se eu botar um implante nessa pessoa, a chance dele perder esse implante é maior. Porque o perfil é o mesmo, ela não vai mudar. Sim. Com o dente ou com o implante, ele vai continuar tendo um perfil hiperinflamatório, ou seja, a chance dele perder esse implante é maior. Então, pela mesma doença que perdeu o dente, né? Exatamente, pela mesma doença que ele perdeu o dente. Então, acha que, gente, implante isso, não dá cárie. Realmente, implante não tem cárie. Não dói. Mas você tem doença periodontal no implante. E chamada periimplantite. E uma coisa que eu tenho observado com muita tristeza é que tem pacientes extraindo dentes que poderiam ser mantidos com um tratamento periodontal. Né? Então, assim, se o clínico chegou para você e falou assim, vamos extrair esses dentes aqui e tal. Eu sempre sugiro, procura um periodontista antes. Procura uma segunda opinião de um especialista em gengiva. Aí, se esse especialista em gengiva disser para você, não, realmente está perdido, não tem como manter seu dente. Aí sim, você pode voltar lá no seu clínico e ele extrair seu dente. Mas não faça isso não, tá? A gente vê muitos infelizmente, casos. porque tem profissionais e profissionais em todas as áreas. Em todas as áreas. E na nossa área também tem profissionais que não estão pensando muito, né, em você, assim, né? Na sua saúde realmente. Então, infelizmente, né? Voltando, o tratamento periodontal é previsível, ele é confiável. Então, você tratar a periodonte, você vai manter os seus dentes... Nada substitui seus dentes naturais, é o que eu falo. Nada é melhor do que seu dente natural, nada. A Vanessa de Mato Grosso, seguindo o conselho do Dr. Ricardo, tá, mandou a seguinte mensagem, tá? Agradeceu a resposta, já agendou a consulta com o periodontista para o dia 7 de junho. Maravilha. Muito bem, parabéns, Vanessa, parabéns. É isso, gente, o que a gente quer aqui é que você cuide melhor da sua saúde, que você saiba como cuidar da sua saúde, porque a ignorância é uma bênção, sempre falo, né? A ignorância é uma bênção, mas aí você fica ignorante o resto da vida, no sentido de não saber nada, e você vai usar dentadura, ou vai ficar com os dentes horríveis, com aquela gengiva toda retraída, que você não vai poder sorrir mais na sua vida, nem comer direito. Então, o que a gente quer é que você tenha muita informação, se informe em bons meios, em bons lugares, né? Na internet tem muita coisa também que, infelizmente, que não é o certo, né? A gente tem que buscar fontes confiáveis para a gente poder se orientar. E o programa aqui, a gente quer que você se informe melhor para você não perder seus dentes. O Lúcio, nós temos aqui um ouvinte de Nova Iguaçu, o Lúcio, ele está perguntando se a periodontite é a mesma coisa que a piorreia. Antigamente o nome era piorreia. Ainda bem que esse nome não existe mais, né? Nome feio, né? Mas era um nome, sei lá, década de 30, 40. Se perguntar para o vovô e para a vovó, né, que usa dentadura, talvez. O bisavô, você perdeu o dente, mas eu tive piorreia. Mas grande a incidência da periodontite aos 30, 40 anos atrás. A mesma, só mudou o nome. É a mesma doença. É a mesma doença, só que antigamente alguns chamavam de piorreia,
Agora a gente chama de periodontite. Agora, o fio dental também é um instrumento de higiene novo, assim. O fio dental ele não é tão antigo quanto a escova de dente, né? E, assim, a questão do fio dental entrar mais... Eu sei que meu avô era cirurgião dentista, eu tinha 14 anos quando ele se aposentou, né? E não se falava muito em fio dental, ele não falava muito em fio dental, não tinha essa cultura do fio dental, né? Então, assim, eu acho que isso veio por causa de, porque também a doença a periodontia é uma ciência relativamente nova em relação às outras, não é né? tão nova. O problema é que nem sempre davam valor a ela. Então tá, é porque as pessoas já tinham um pensamento, o dente incomodava, distrair o dente. Exatamente. Então hoje a gente, graças a Deus, essa cultura tá mudou. Mudando isso, tá mudando, graças a Deus. Então Tem a população mais consciente, também tem a questão da apresentação pessoal, né, do marketing pessoal. Eu acho que a população mais consciente, a classe odontológica mais consciente, quer dizer, E muitos estudos também, né, vindo aí, também mostrando assim pra gente, ó, não tem como... Não tem por que extrair dente. Não, e não tem como deixar a periodontia de lado. A periodontia é a base de tudo, é a base de tudo. Qualquer profissional da odontologia, se não souber fazer periodontia, se não encaminhar para o seu periodontista, não vai ter um bom trabalho, um bom resultado. Você pode estar com uma coroa linda, uma faceta linda no seu dente e você perder seu dente botar inteiro. Aparelho com você a doença. Põe um aparelho ortodôntico num paciente com doença periodontal, vai perder os dentes. A chance de você perder o dente muito é grande. alta, porque o movimento acaba agravando a perda óssea se não for tratado, controlada a doença, né? Você acaba. Então, se você está com sangramento de gengiva, não coloque aparelho ortodôntico. Primeiro tem que tratar a gengiva para depois, ótima lembrança, para depois colocar o aparelho, né? É a base de tudo, é a periodontia, né? Eu sou parcial para falar, mas eu também sou apaixonada. Há 30 anos eu estudo periodontia, eu sou apaixonada também. Eu apostaria nessa afirmação, que eu preciso da periodontia para tudo. Para tudo. Porque se eu vou fazer uma reabilitação, por exemplo, vou fazer uma reabilitação protética linda, maravilhosa, que o Cristiano falou, perfeito, mas se você está com um tecido gengival inflamado, é horrível. E a chance... E aí, se você não escova bem, aquela gengiva retrai. Sim. Ou seja, o trabalho maravilhoso que você fez vai retrair. Eu falo que a gengiva é a moldura do seu dente. Se o quadro pode ser bonito, mas se a moldura não é bonita, não vai ficar um sorriso bonito, né? Vai ficar aquele sorriso, né? Você vê, a reabilitação, implante, você estética, também não pode tratar. Declareamento, faceta, tudo isso. Você precisa da gengiva. A orto você tem que fazer uma avaliação periodontal antes. É porque normalmente você faz aparelho ortodôntico em pessoas adolescentes, que normalmente, 99% das vezes, não vai ter problema. Mas hoje... as pessoas adultas estão colocando aparelho. Exatamente. Então, quando você coloca aparelho numa pessoa adulta, tem que ver se essa pessoa não tem doença periodontal, porque tem uma boa chance de você botar aparelho numa pessoa dessa, você acabar acelerando a perda óssea e acabando perdendo esse dente. A partir de que idade a pessoa tem que se preocupar com a possibilidade de ter uma doença periodontal? Desde a infância. A pessoa talvez tem desde a infância, né? É porque, normalmente, na infância, na adolescência, você vai ter uma incidência pequena. Mais gengivite mesmo, que a gente sabe que depois vai passar, né? Acho que lá pelos 30, 35, né? Acho que aí depois de 30, a chance de virar periodontite, né? De passar para periodontite é maior, Os né? azarados, que eu falei, que eles vão chegar com uns 18, 20 anos com mobilidade de dente. Esses vão perceber muito cedo que tem que... Quer dizer, se ele viesse acompanhando no dentista, provavelmente em algum momento foi tirado radiografia. Sendo tirado uma radiografia da boca toda, o dentista já identifica. Já consegue. Por isso que é importante a radiografia da boca toda, né? É importantíssima. Isso melhorou bastante, eu acho, né? Acho que isso hoje em dia... Sim, hoje é muito comum as pessoas chegarem no dentista e pedir o exame radiográfico completo, panorâmica, pelo menos, né? Você faz uma isso é ótimo. Agora, ontem foi o Dia das Mães e a gente falando das mamães, né? Tem mamães aí que estão com o bebê ainda na barriga. Então, vamos falar um pouquinho sobre a doença periodontal e o nascimento de bebês prematuros de baixo peso, né? Que a periodontite está associada mesmo. Já tem vários estudos mostrando essa associação. Fala um pouquinho para essa mamãe que está nos ouvindo, que de repente está com sangramento na gengiva e está achando que está tudo bem, que não é problema, né? Pode ser problema. Quer dizer, existem estudos também desde a década de 89, o professor Offenbach nos Estados Unidos, e ele mostrando que ele começou, depois disso tem estudos, a gente tem estudo no Rio, tem estudo, tem pelo mundo inteiro, e mostrando que a periodontite é um fator de risco para prematuridade e baixo peso. Então mamãe, e o dentista não é contraindicado para mulheres grávidas? Não é. O tratamento periodontal é seguro na grávida. E já existem anestésicos que a gente pode usar com segurança, sem risco. Talvez no primeiro trimestre não. Evite o primeiro trimestre. Mas a partir do primeiro trimestre,
o tratamento odontológico, periodontal especificamente, o que a gente está discutindo agora, é seguro, sem problema nenhum, pode ser feito. De novo, a gente não tem estudos mostrando que o tratamento periodontal reduz. Mas até porque o tempo é curto. Quer dizer, primeiro trimestre a mãe não pode tratar, não deve tratar. Aí ela vai tratar. Normalmente o efeito sistêmico se dá em torno de 6 meses. Quer dizer, nesse período a mulher já teve neném. Então é muito difícil. É bom tratar, porque tem problemas na gravidez de abscessos, tem problemas de edemas. Tem um granuloma gravídico, né? Que fica horrível, que ela fica tipo um abscesso na gengiva horroroso, né? Que poderia ser evitado, né? Com uma profilaxia prévia, com uma orientação de higiene bucal, com uma prevenção. E na gravidez, a mãe está com toda a parte circulatória exacerbada. Então, ela tem muito mais chance de sangrar. Então, é importante ela ter um controle. Porque antigamente as mulheres grávidas tinham muito medo de ir ao dentista. Não tem que ter medo. Mas hoje já está reduzindo isso. Muito. Né? Já é o esclarecimento. As pessoas estão mais. Aquilo que a gente falou, as pessoas estão mais esclarecidas. Já sabem mais que isso é um mito, né? Essa coisa, grávida não pode ir ao dentista. É que nem é um mito também, cada gravidez um dente, perde um dente. Isso é um total mito, né? A gente fez um programa aqui só sobre mitos e verdades na odontologia. Depois eu vou te mandar um link, que ficou bem legal. Que a gente fala desse mito aí. Ai, cada filho um dente. Pô, se eu tiver 10 filhos, então ferrou, né? Vai perder 10 dentes, vai ficar banguela. Para finalizar aqui os nossos ouvintes, porque nós estamos quase terminando. Não, ainda tem tempo, ainda tem 6, 7 minutos. A Lígia da Gávea, ela está colocando o seguinte, que alguns anos atrás ela fez um canal e o dentista recomendou que ela não usasse o fio dental, não usasse, pois ela poderia perder os blocos. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ela queria saber se isso estava correto. Eu fico até taquicardia quando eu escuto essas coisas. Ela está palpitando aqui. E também o mesmo profissional recomendou à amiga dela que fizesse a escovação na horizontal, mesmo nos dentes da frente. Então ela quer uma informação a primeira dessas coisa, duas dúvidas. Uma dica que eu vou dar, troque de dentista, tá? Primeiro, o fio dental não remove bloco, não remove restauração. Se a restauração estiver bem feita, ela tem que estar sem excesso. Se ela começa a grudar é porque ou tem cárie, ou tem tártaro, ou a restauração ficou com excesso. Infelizmente, alguns colegas descuidam disso. Eu recebo muitos pacientes, às vezes, com excesso de restauração entre os dentes, o que vai agravar o seu problema periodontal. Por mais que você utilize o fio todo dia, vai ficar ali grudando bactéria, vai ficar um platô para as bactérias ali. E é o que a gente chama de fator iatrogênico. Isso é um dos fatores que agravam a doença periodontal. Não é isso, Ricardo? Estou falando besteira? Não, então, Ricardo é meu mestre, tá? Meu mestre. Eu estou indo bem, né? Está muito bem, pode depois me dar nota, tá? Porque ele é meu mestre. Esse aqui é meu mestre da periodontia. Eu me espelho muito nele, assim. Já li muitos livros dele, palestras, tudo. Sei tudo, né? Não, está muito bem. Pode continuar. Então, assim, o fio dental nunca siga essa orientação do seu dentista. Por favor, o fio dental é fundamental. Se o fio dental está agarrando... E se soltar restauração é porque não foi bem feita. Desculpa falar, desculpa se o colega está me escutando, seu dentista está me escutando, mas é que não foi bem feita, tá? Lígia, essa sua pergunta deixou a minha amiga Cristiane muito nervosa. Ai, meu Deus, eu fiquei até com palpitação aqui no meu coração. Ela já foi respondendo. Tá bom, respondeu muito bem. É por aí. Com certeza, já falei que nós temos que ter no mercado fio dental, Cristiane, doutora Cristiane Tavares. Eu faço muito propaganda de fio dental, eles tinham até que me pagar os royalties. Sim, com certeza, mas você sabe que tudo isso realmente tem fundamento, né? Porque a prevenção, não só na parte da saúde bucal, mas da saúde do corpo todo, é o melhor caminho, né? Sem dúvida. E é barato, as pessoas têm que entender que você ir ao dentista de 6 em 6 meses é muito mais barato do que ela ir daqui a algum tempo precisar fazer um canal, precisar fazer uma restauração, uma coroa. É muito mais barato. Vá ao dentista de 6 em 6 meses, que a longo prazo você vai gastar muito menos dinheiro e de uma maneira muito mais eficaz. E tem uma vida mais sadia. Né? E a escova, fio e pasta é barato também, limpador de língua. Isso é muito barato, gente. Não tem desculpa, não tem dinheiro. Então, você toma refrigerante? Vou te fazer a pergunta. Ele está me respondendo que toma. Deixa de comprar uma latinha de refrigerante e compra o fio dental. Quanto é a latinha de refrigerante? Né? R$4? Sei lá, tem lugar que é até R$6, R$7. Então, o fio dental sai por quanto? R$4, R$5? Tem para todos os bolsos fio dental. Tanto a escova quanto o fio dental tem para todos os bolsos. Então não tem desculpa. Eu come biscoito recheado? É outra coisa que as pessoas comem. Então deixa de comprar um pacote de biscoito recheado e compra a escova de dente, o fio dental. Isso aí. Né? Bem, vamos lá. O programa está quase terminando, que é uma pena porque está muito bom. Mas lembrando que você pode seguir nossa página no Facebook, no Instagram, @programa Sorriso na Rio, e assistir a todos os programas em qualquer hora.
A gravação fica disponível para que você possa acessar, assistir, tirar algumas dúvidas. Divulgue para os seus contatos, tá? Porque essas informações podem e devem ser multiplicadas, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para contato@sorrisonario.com.br, que teremos o maior prazer em responder a você, ouvinte. Pode colocar lá na nossa fanpage também, embaixo ali dessa nossa entrevista também, que a gente responde, tá bom? Agora a nossa hora é uma hora que eu gosto muito, a hora do beijo, né? Seu beijo vai para... seu beijo vai para... Pô, para minha mulher, gostei, que foi mãe ontem, que bom. foi o dia dela ontem, para os meus filhos, É isso aí. minhas irmãs, irmãos, sobrinhos, família toda. E você, seu beijo? Meu beijo primeiro para todas os ouvintes que são mamães, né? Um beijo especial, um beijo para minha nora, que é mamãe, Raquel, um beijo para minha filha Carolina, que é mamãe. E o meu beijo para o meu trio ternura, né? Meus 3 netos, Guilherme, Sofia e Daniel. Um beijo grande. Bem, meu beijo é para o meu husband, também vou falar, o meu marido, fazer uma média aqui, né? Para o meu filhote, um beijo carinhoso para os meus pacientes também que estão me escutando, para os ouvintes, enfim, um beijo para todos, né? Que eu sou uma pessoa eclética. E a gente quer te agradecer, Ricardo, muito, foi muito bom. Pena que a entrevista passa muito rápido, aqui o programa rápido, voa, né? É tão Passa gostoso, rápido, né? Que passa muito rápido. E nós até gostaríamos que você deixasse uma mensagem, um contato se quiser deixar pro algum contato, uma ouvinte. mensagem para o nosso ouvinte, né? Que estamos no finalzinho. Não, acho que a gente tem que realmente pensar muito no controle das doenças bucais, e uma delas, importante é a periodontite, e gengivite, periodontite, que é fácil de ser controlada, é fácil de ser tratada e que tem repercussões hoje que a gente está percebendo que ela pode interferir em outras doenças. Então, você fazer essa prevenção dessas doenças, você de uma certa forma está se ajudando em outras doenças. Então, cuide da sua saúde, né? Da sua boca, da sua gengiva. Quer dizer, eu estou à disposição lá na UERJ, na 28 de setembro 157, na PUC, lá na Marquês de São Vicente 389, e fica à vontade, à disposição de vocês. Na UERJ, na Clínica de Odontologia, como o nosso ouvinte pode encontrá-lo lá? Se ele quiser? vai ter que... eu agora estou como diretor, então mas aí é procurar na direção e na UERJ, e na PUC, na Clínica de Periodontia, às quartas-feiras. Algum e-mail para deixar para contato? Pode ser o Fischer Ricardo, tudo ao contrário. Fischer, depois a gente pode FISCHER ICARDO@yahoo.com. Nós vamos deixar também aqui com a rádio. Bem, até a próxima segunda-feira. Estaremos aqui para mais um programa Sorriso na Rio, com muito carinho, muito amor. Que vocês tenham uma semana de muita luz, muita paz. Meu coração aqui para vocês. Um beijo. Um ótimo dia para todos vocês. Obrigada, professor. Até o próximo programa. Um beijo para você, Ricardo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Sorriso na Rio.